Bom, estou fazendo essa gravação porque muitas pessoas não puderam participar e acompanhar a primeira transmissão das nossas reflexões no Evangelho de São Marcos. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido dentro da Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná. Então, tem tudo a ver com o Evangelho, mas tem a ver também com o nosso dia a dia dentro dos cartórios de registro de imóveis. E nós iniciamos pelo primeiro capítulo, o primeiro versículo do Evangelho de São Marcos, que diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, nós precisamos parar e pensar, antes da gente prosseguir e simplesmente ler o texto bíblico, o que exatamente significa Evangelho e o que essa primeira sentença do Evangelho de São Marcos está querendo nos dizer. Ele poderia ter usado outras palavras, mas ele decidiu falar sobre Evangelho, usar essa palavra Evangelho. E hoje é muito fácil, a gente acaba relacionando, Evangelho, isso tem alguma relação com a Bíblia. E evidentemente que tem. Mas na época em que isso foi escrito, Evangelho significava mais do que simplesmente boas novas. No contexto judaico, existia uma expectativa já por boas novas e normalmente essa palavra evangelho, ela era traduzida dessa forma da língua hebraica ou do aramaico, porque havia já um sentimento, uma expectativa por boas novas que estavam incluídas nos livros proféticos do Velho Testamento. Então, no contexto judeu, existia essa expectativa por boas novas, como a gente vê desse texto que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 9 a 11, que diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Boa parte dos textos que são citados no Novo Testamento, e veja que essa questão de citação não é novidade para nenhum de nós, né? Normalmente, quando a gente escreve, ou é porque a gente está estudando alguma coisa e acaba citando os autores que a gente está estudando, ou a gente cita com muita frequência aqueles autores que são os nossos preferidos. Então, quando se vai falar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele, né, que é o Messias, o Cristo, aqueles evangelistas eles se referiam aos textos que falavam sobre a vinda desse profeta, a vinda do Messias, como boas novas. Mas existe um outro contexto em que a palavra evangelho era também usada. Olha, para ilustrar um pouco essa questão de uso das palavras, vou dar um exemplo que fica bem claro para nós. A gente usa a palavra prenotação e eu me lembro de estudar para isso e o único sentido que eu conhecia para prenotação era o sentido da Lei 6.015. Mas quando eu cheguei no Paraná, eu descobri que prenotação significava algo a mais além daquele ato de lançar um título no livro de protocolo. Né? Vocês sabem daquilo que eu estou falando. E da mesma forma, quando o São Marcos resolveu falar sobre evangelho, ele usou essa palavra dentro de um contexto. Não era exclusivamente de boas novas. Evangelho era uma palavra utilizada normalmente e muito comumente para o anúncio público de advento de um rei ou de sua vitória. Tá? Então, para ilustrar essa questão, a gente vai passar para o próximo slide. Esse é um texto muito interessante. Ele é datado do ano 9 antes de Cristo,
durante o reinado ou o império de Júlio César. E ele diz assim: visto que a providência, a qual ordenou todos os aspectos de nossa vida, dedicando sua atenção e interesse a nós, encaminhou a mais perfeita ordem ao nos conceder Augusto, a quem ela encheu com virtude para o benefício de toda a humanidade, enviando-o como Salvador, tanto para nós quanto para nossos descendentes, para acabar com a guerra e trazer ordem a todas as coisas, visto que ele, César Augusto, pela sua aparição, excedeu as expectativas daqueles que o receberam no passado. Ultrapassou todos os benfeitores prévios, e não deixou para a posteridade qualquer esperança de alguém ultrapassar o que ele fez, visto que o dia do nascimento do Deus Augusto marcou o princípio do Evangelho para o mundo que veio a ser por causa dele, que a Ásia resolveu em Esmirna, e o texto continua dando isso aí como aqueles considerandos, como os motivos pelos quais eles lá em Esmirna resolveram contar o calendário deles a partir do nascimento de Júlio César. Tá? Então, vocês estão vendo aí algumas ou muitas similitudes com aquilo que o texto bíblico apresenta, né? E não estranhem que aquele texto, esse texto que a gente está lendo, considere Augusto como Deus. Porque, bom, se a gente olhar para os egípcios tinham a mesma concepção a respeito dos seus governantes. E os romanos faziam a mesma coisa. Era normal acender incenso para César como um ato de adoração. E vejam que, da forma como esse texto foi construído, muito embora não existam profecias, né, lidando com o advento do César Augusto, esse texto é um texto construído de uma forma tal em que ele é caracterizado como se fosse o salvador dos romanos. Tá? E ele evidentemente fez um bom governo, mas não aconteceu a mesma coisa com aqueles que o sucederam. Tá? Existia então essa utilização da palavra evangelho para se referir ao rei, para se referir a alguém que exercia um poder temporal de uma maneira muito bem exercida. Tá? Então, tanto que aqui ele é César Augusto considerado como Deus e ele é louvado pelos seus feitos, né? De uma maneira assim que eu acho que hoje talvez vários governantes gostariam de receber, mas que graças a Deus não é dada a nenhum deles. Bom, em partes, né? Mas isso mostra para um anseio que as pessoas tinham de boas novas. E hoje mesmo a gente tem essa expectativa, nós vivemos à espera de boas novas. E todos que estão dentro do cartório gostam de falar para os usuários do nosso serviço: olha, o seu título está registrado, olha, não existe mais nenhuma exigência para ser cumprida. E essas boas novas que as pessoas estavam esperando naquela época em que o Evangelho foi escrito por São Marcos, eram um tipo de boas novas que passavam, sim, por uma questão de domínio político. Então, nós podemos muito bem ler esse princípio do Evangelho, tá? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como esta é a história da vitória de Jesus, o Rei do Universo. Quando a gente estava vendo no texto anterior o Evangelho de Júlio César, de César Augusto, a gente olha para os seus feitos e como ele fez, ele colocou em ação uma série de benfeitorias que não tinham sido vistas previamente e que se duvidavam que fossem feitas posteriormente a ele. Tá? E essa é a linguagem que foi feita, né?
Veja, a gente está aqui até quebrando um pouco de alguns tabus, porque a gente já está quebrando um tabu de misturar fé e trabalho, e a gente vai quebrar um outro tabu aqui também de misturar fé e política, tá? Porque qual é o propósito de usar a mesma linguagem se não visar os mesmos efeitos? Sabe, existem muitos governantes que eles adotam uma postura no seguinte sentido: quem manda aqui sou eu, né? Só que esse evangelho, ele veio para mostrar, o evangelho de Jesus Cristo veio para mostrar que todos nós estamos debaixo de uma autoridade superior. E que a autoridade de Jesus, ela se reflete não só num reino que é celestial, mas num reino celestial que vem sobre esse reino da terra, tá? Então, vejam, a maioria das pessoas não gostam de misturar essa questão de perdão de pecados e restaurar o relacionamento do homem com Deus com os efeitos temporais que esse reino tem sobre a terra. Mas é exatamente isso que São Marcos está dizendo quando ele fala: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E tanto é assim que muitos cristãos, naquele tempo em que esse Evangelho foi escrito, eles precisavam somente acender o incenso a César para que eles não fossem julgados aos leões. Mas em vez de dizer que César era Senhor e acender o incenso, eles diziam Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Senhor. E por isso eles foram jogados às feras no Coliseu e em tantos outros lugares. Então, chamar de evangelho não era apenas para confrontar abertamente concepções religiosas, não era meramente uma questão de adoração. Não era simplesmente eu não vou adorar a César ou eu vou adorar Jesus e vou também exercer o meu culto privado dentro do meu quarto reservado a Jesus Cristo. Não, era se opor à ideologia política do momento. E a gente gosta de olhar para nossas vidas de uma maneira bem compartimentalizada, principalmente essa turma que trabalha em cartório e gosta de deixar tudo muito bem organizado, né? Cada coisa dentro da sua pastinha, cada coisa dentro de uma caixinha, e às vezes a gente pensa que a nossa vida profissional ela está dentro de uma caixinha e a minha vida religiosa está dentro de uma outra caixinha e a minha vida familiar está dentro de outra caixinha e a minha vida esportiva está dentro de outra caixinha e que nada dessas coisas se misturam. O que o Evangelho de São Marcos está dizendo é que Jesus não é só mais uma caixinha dessas. Se todas essas caixinhas estão sobre uma prateleira, a gente poderia até dizer que Jesus é aquele que dá sustento a todas as outras caixinhas das nossas vidas. E aí eu pergunto para vocês, o evangelho hoje para nós, ele é um assunto da vida privada? Esse Jesus que o evangelho apresenta, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Ou a gente passa a maior parte do nosso tempo fazendo alguma outra coisa, mas normalmente é com o trabalho. E a gente gasta, normalmente, aqueles que têm, né, algum algum compromisso religioso, normalmente gastam um tempo no fim de semana para adoração pública. Mas será que Jesus Cristo, ele pretendia ser exclusivamente o rei de 2 ou 3 horas no domingo? Esse texto diz que não. E aqueles primeiros cristãos entendiam que não. E eles entendiam tanto que não, que Jesus não era só um assunto da vida privada, que quando eles eram provocados a dizer César é Senhor, eles diziam Jesus é Senhor. E preferiam ir para o Coliseu e, inclusive, muitos deles sofreram martírio dessa forma. Então, essa é a nossa primeira reflexão. Qual que é o significado de evangelho? A segunda reflexão
já está disponível no canal do YouTube. E vou encerrar com uma oração pedindo a Deus que continue a abençoar o nosso trabalho e abençoar essas reflexões. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra e de considerarmos aquilo que o Senhor quer nos dizer através dela. Que ela seja uma bênção para nós no nosso trabalho, na nossa vida conjugal, nas nossas famílias, nos relacionamentos entre empregados e empregadores, entre empregadores e empregados, e pedimos a Ti, Senhor, que Tu continues a nos abençoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.